Prefeito, vice e vereadores são presos pela Polícia Federal em Humaitá. São acusados de participação de incêndio contra IBAMA e ICMBio, com prejuízo de mais de R$1 milhão. Mais da metade dos casos suspeitos de sarampo em Manaus foram registrados na Zona Norte. Professores em greve fazem nova manifestação no centro da cidade. Liminar que impedia a eleição para reitor da UEA é suspenso e será realizado no dia 11 de abril. Detentos farão avaliação escrita para diminuir pena por crimes e parceria entre CETAM e Tribunal de Justiça vai oferecer mais de 1.000 vagas em cursos para presos em liberdade provisória. Deputado apresenta PEC para que a Constituição autorize prisão após condenação em segunda instância. Ministro Edson Fachin relata ameaças e se diz preocupado com a segurança da família. Equipe de imprensa do Equador é sequestrada na fronteira com a Colômbia. 2 apostadores dividem prêmio da lotomania. Uma de Manaus. Mulher morre em choque de carros na Manaus e Itacoatiara. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Militar morre ao colidir carro com poste. Suspeito de roubar motocicleta é morto com tiro nas costas no Viver Melhor. 2 homens são executados no Jorge Teixeira. Um deles foi morto dentro de um carro. Em acerto de contas, homem morre crivado de balas na colônia Santo Antônio. É agora, no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Estão previstas pancadas de chuva para o decorrer do período com temperatura máxima de 32 graus. Fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que a temperatura máxima será de 31 graus e que é de 90% a probabilidade de chover 5 milímetros. No momento aqui no sítio histórico da cidade, 24 graus. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quarta-feira, 28 de março. Chegamos aos 87 dias do ano e faltam 278 para terminar 2018. Hoje é dia de São Gontrão de Borgonha. Comemoramos ainda o dia do revisor e do diagramador e o dia nacional de lutas estudantis. O Rio Negro desceu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 41 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. 1431 é feita a leitura dos 70 artigos da acusação de Joana d'Arc em Rouen. Estes 70 artigos sustentavam a acusação formal para a donzela, buscando sua condenação. 1944 era criado o Departamento de Polícia Federal no Brasil. 2006, Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, informou que a partir das 9 horas de hoje dará início à interdição de parte da rotatória localizada na confluência entre a Estrada do Tarumã, Rodovia Torquato Tapajós e Avenida Arquiteto José Henriques. Serão realizados no local serviços necessários para a construção do trevo que ligará o Anel Sul ao Anel Leste. A estimativa é que a obra leve 8 meses para a conclusão. Além da sinalização horizontal e vertical, diurna e noturna, agentes de trânsito estarão posicionados na área para disciplinar o trânsito e orientar motoristas a respeito das mudanças. O Jornal da Manhã já está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações com o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, começo perguntando como está o tempo na área onde você se encontra. Nublado, Paulo Guerra. Nós que viemos nesse momento da Zona Norte, estamos ganhando as ruas da Zona Leste da cidade e observamos que nessas 2 zonas, que são as 2 maiores da cidade, inclusive, o tempo é muito nublado, com possibilidade de chuva, viu, Paulo, para qualquer momento aqui nessa área. A meteorologia, como já dissemos ainda há pouco, está prevendo 5 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Alberto Peregrini, o trânsito, como é que está nessa área da cidade? Então, Paulo, na Avenida Grande Circular nós temos grande fluxo nesse momento. Das demais vias, um trânsito mais tranquilo. Mas a Avenida Grande Circular recebe aí um grande número de veículos. Paulo, você imagina, ouvinte do Jornal da Manhã, que não é aqui da área, os ônibus do transporte especial que vem com o trabalhador de toda a zona norte da cidade, aí misturam-se da zona leste e usam essa avenida, Avenida Grande Circular, para dar acesso até o Parque Industrial, até o distrito. Então a movimentação é muito intensa desde as 4 horas da manhã até esse horário.
Alberto Peregrini, tivemos aí acidentes de trânsito, acidentes envolvendo carros e com uma morte na M10 na Manaus Itacoatiara e outra aqui na cidade, um militar chocou com um poste, é isso, Peregrini? Pois é, ele dirigia seu carro, né? Dirigia um carro quando perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste. O impacto foi muito forte, Paulo. Ele acabou morrendo e ainda foi levado a um pronto-socorro, mas já havia pouco o que fazer. E o militar de apenas 18 anos acabou morrendo. Ele imprimia alta velocidade ou teria se sentido mal ao volante, Peregrini? As investigações do Departamento de Perícia Técnica Científica da Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestro irão dizer, Paulo, no laudo mais detalhado, mas é certo, de certo, que ele vinha em alta velocidade, sim. Uma mulher morreu em choque de carros na Manaus Itacoatiara, foi a altura de Rio Preto da Eva, Peregrini? Foi, Paulo, ali nas proximidades do Rio Preto da Eva, foi uma colisão aí envolvendo dois carros e infelizmente essa mulher acabou morrendo, Paulo Guerra, pertinho ali do Rio Preto. Daqui a pouco o Peregrini traz a identidade dessa senhora que perdeu a vida em mais um acidente na M10. Outras duas pessoas ficaram feridas, Alberto Peregrini. Outras duas pessoas ficaram feridas, entretanto fora de perigo de morte, foram atendidas, uma com fratura ficou internada, a outra com ferimentos mais leves já foi liberada, inclusive. A bandidagem, de vez em quando acontece algo, né, Peregrini? Alguns dos bandidos vão para o cemitério. O suspeito de roubar uma motocicleta foi morto com um tiro nas costas, lá no Viver Melhor. Então, a polícia foi informada de que ele estava roubando, chegaram numa residência, levaram todos os pertences, ameaçaram, agrediram a família nessa casa, em plena luz do dia, às 15 horas e 45 minutos, quando na fuga a polícia foi informada, fez o cerco, mas antes da polícia prender, o negócio foi antes, apareceu um pistoleiro fantasma e atirou e matou esse bandido lá no conjunto Viver Melhor. Seria um justiceiro, Alberto Peregrini? Um justiceiro, Paulo Guerra, naquele dos tempos de Lampião, que não errava um tiro, acertou mortalmente esse bandido, esse assaltante, que minutos antes havia agido em uma das residências da Cidade Nova. Em poucos minutos, 2 homens foram executados lá pelas bandas do Jorge Teixeira, um deles dentro de um carro, não é, Alberto Peregrini? Tudo começou às 20 horas na rua Alfazema. O homem foi morto dentro de um carro e foi com vários tiros. Ele tinha apenas 30 anos de idade e acabou morrendo dentro do carro. Numa outra situação, Paulo Guerra, aconteceu em uma oficina de borracharia. O rapaz estava lá e tal, quando de repente chegaram 2 homens em uma moto e o executaram com vários tiros. Não levaram absolutamente nada lá do estabelecimento onde ele estava trabalhando. Os homens foram realmente para acertar as contas. Outro acerto de contas aconteceu na colônia Santo Antônio. Como foi que aconteceu, Peregrini? 1h da madrugada de hoje, Paulo, um homem foi barbaramente assassinado, crivado de balas. Ele tinha apenas 19 anos. Foi abordado em via pública, estava andando pela rua, estava de bobeira por lá, quando de repente apareceram os assassinos e o mataram e o corpo ficou estendido no local até a chegada do Instituto Médico Legal. A identidade das pessoas que foram mortas nas últimas horas em Manaus, inclusive em acidentes de trânsito, daqui a pouco o Peregrini conta tudo em detalhes. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações do nosso noticiário policial. 5h56. Os comércios varejista e atacadista em Manaus terão horários especiais durante os feriados da Sexta-feira Santa, no dia 30 e domingo de Páscoa, no dia 1º de abril. Na região central, o comércio vai funcionar de 9 às 13 horas. No domingo de Páscoa, o comércio do chamado Centro de Manaus estará fechado. Os shoppings abrirão suas portas, suas praças de alimentação às 12 horas. Os bancos fecham após o expediente de quinta-feira e só reabrem na segunda. O primeiro leilão em 2018 do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região acontecerá no dia 13 de abril, nas modalidades presencial e eletrônica. Entre os bens penhorados pela Justiça do Trabalho que serão leiloados, destacam-se um prédio comercial avaliado em 5,2 milhões de reais localizado em Manaus,
Um apartamento duplex no bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus, avaliado em 435 mil. E até um piano piorado do Hotel Tropical Manaus, avaliado em 23 mil reais. Para os interessados em participar desta edição da Asta Pública, segue uma informação importante. O pagamento poderá ser parcelado para alguns bens, conforme condições constantes do edital, que se encontra disponível no site www.trt11.jus.br. 5:57. Duas embarcações foram apreendidas nesta terça-feira pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental no porto da Ceasa, em Manaus. Segundo a Marinha, os barcos estavam em situação irregular. As embarcações realizam o transporte de carga e passageiros de Manaus ao município do Careiro da Várzea e foram constatadas que elas não tinham equipamentos auxiliares de navegação, afetando dessa forma a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana, tais como radar e o Automatic Identification System, que seria um sistema de identificação automática de navegação. As embarcações ficarão proibidas de navegar até que as irregularidades sejam sanadas por seus proprietários. A Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, seleciona pacientes para participar de um estudo sobre a persistência do vírus Zika nos fluidos corporais. Podem participar pessoas que apresentem sintomas como manchas vermelhas na pele, como coceira, febre, dores nas articulações e conjuntivite. Os pacientes serão acompanhados durante um ano. O paciente que tiver um dos sintomas do vírus Zika e quiser participar do estudo deve procurar a gerência de virologia da Fundação de Medicina Tropical. É preciso ter mais de 18 anos e não estar grávida. O Jornal da Manhã traz informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Câmara Municipal de Manacapuru realizou na manhã de ontem uma audiência pública para tratar sobre o retorno do Sistema Nacional de Emprego Cine para Manacapuru. A implantação do órgão no município abre as portas para políticas públicas visando a intermediação de mão de obra, oportunizando a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho, como explica o autor da propositura, vereador Natanael Nogueira. É verdade, Zegdeg. Hoje nós saímos de uma audiência pública onde o parceiro principal é a CETRAB, a Secretaria de Emprego do Estado do Amazonas, que está trazendo aqui propostas para retorno do Cine para Manacapuru. E com a vinda do Cine vem uma série de políticas públicas voltada para a comunidade de Manacapuru, inclusive na preparação de currículo, na expedição de carteira de trabalho e também na capacitação do jovem aprendiz, do emprego e renda. E nós, como Câmara de Manacapuru, nós estamos dando todo esse apoio e estamos indo na direção do seu prefeito municipal para que possa trazer mais um benefício que nós julgamos de suma importância para a nossa comunidade. O secretário de Estado, Manuel Oliveira, da CETRAB, que se fez presente na audiência, fala da preocupação do governo do Estado em retirar jovens da periferia e inseri-los no mercado de trabalho. Aceitamos o convite para vir a essa audiência pública proposta pelo vereador Natan, para que possamos estar estabelecendo o Cine em Manacapuru, através da Secretaria de Estado do Trabalho, para que possamos estar levando qualificação, emprego, renda, capacitação, empreendedorismo, jovem aprendiz, para que ele possa estar inserido ao mercado de trabalho. Assim como em outros municípios, Manacapuru também está sendo atendida pelo novo governo do Estado do Amazonas. Estamos aqui para trazer políticas públicas voltada para a população de forma geral. Temos várias secretarias que estão dispostas, tem o CETAM, tem a Secretaria do Fundo de Promoção Social, para que possamos estar tirando o jovem da periferia e trazendo ele para o mercado de trabalho, melhorando o futuro de toda a população de Manacapuru. Nos sentimos alegres, satisfeitos e está contribuindo com esse crescimento que o Manacapuru merece e traz para o estado do Amazonas através da sua economia e da sua população. O Cine Manacapuru contará com a parceria da CDLM no processo de atendimento e orientação ao trabalhador. E lá pelas bandas de Anamã, Paulo, o prefeito Raimundo Chicó realizou mais uma ação social na zona rural do município, com diversificação de atendimentos para facilitar a vida dos comunitários. Foram atendidas as comunidades Primavera, Mato Grosso e Novo Brasil. Raimundo Chicó aproveitou para visitar as obras em andamento nas comunidades e ouvir as necessidades dos comunitários. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
6h06. O prefeito Arthur Vigílio Neto reuniu parte do seu secretariado para determinar as regras que deverão ser seguidas pela empresa Consórcio Amazônia no efetivo funcionamento do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul. Em fevereiro, o prefeito já havia prorrogado a fase educativa do projeto e, segundo ele, o sistema só entrará em operação quando tudo estiver perfeitamente de acordo com o que espera o poder público e a sociedade. Entre as principais regras estabelecidas pelo prefeito está a criação de uma nova modalidade de cobrança para moradores, comerciantes e trabalhadores do centro da cidade. Ainda segundo o prefeito, o valor geral para o uso das vagas de estacionamento rotativo também está sendo revisado para se adequar melhor à realidade da população. 6h07. O deputado Josué Neto do PSD usou seu discurso na Assembleia Legislativa ontem para fazer prestação de contas da viagem feita aos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Quari. Josué disse que no município de São Gabriel da Cachoeira, a estrada que liga a cidade até o porto apresentava problemas de estrutura, mas que agora foi reconstruída. Cerca de 40 dias atrás, nós fomos até o município de São Gabriel da Cachoeira e lá constatamos uma situação extremamente preocupante, que era a estrada Camanaus, que liga o único porto da cidade até a zona urbana, e nesses últimos 2 dias o problema foi resolvido, né? A estrada foi reconstruída, uma parceria da prefeitura, do governo do estado e do próprio exército, do qual nós já por 2 vezes ou 3 vezes aqui nesta tribuna agradecemos e parabenizamos pelo excelente trabalho. A estrada estava praticamente isolando a zona urbana da cidade e eu tenho certeza que a participação desta casa foi muito importante. Com relação ao município de Quari, Josué Neto disse que a educação tem sido levada a sério pelo Poder Executivo Municipal, que reinaugurou 9 escolas na sede e repassou os recursos do Fundeb aos professores. Lá em Quari a educação está sendo levada a sério. Só para que nós tenhamos uma ideia, os professores de Quari receberam o 13º, 14º, 15º, 16º salário e receberam o abono salarial já da database de 2018, né? Então, nós constatamos lá a valorização da educação por parte do Executivo Municipal. 6h09. A Defensoria Pública do Amazonas foi homenageada na manhã de ontem no plenário da Assembleia Legislativa pelo aniversário de 28 anos. A propositura foi do deputado Sinésio Campos, que reconheceu a instituição como verdadeira ponte que possibilita a realização da justiça. A propositura foi assinada por todos os deputados. Defensores e servidores da instituição também foram homenageados com diploma de honra ao mérito em reconhecimento aos serviços prestados como servidores públicos. O programa de remissão da pena pela leitura na prisão chega à 23ª edição este ano, com a participação dos primeiros 600 internos que passarão por provas escritas. Eles serão avaliados por profissionais da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, e membro do Conselho Regional de Psicologia. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, e Humanizar e Gestão Prisional. Nesta quarta-feira, aproximadamente 120 reeducandos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o compadre fechado, dão início às avaliações. De acordo com a gerente técnica da Humanizare, Sheraide Caroline, o programa é destinado a todos os apenados que tenham habilidades, competência de leitura e escrita necessária para a atividade. Uma parceria entre o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, e o Tribunal de Justiça do Amazonas vai oferecer 1.160 vagas para presos em liberdade provisória no primeiro semestre de 2018 por meio do projeto Reeducar. A renovação da parceria foi discutida na tarde de ontem em reunião entre o diretor-presidente do CETAM, José Augusto de Melo Neto, com a titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Manaus e coordenadora do projeto Reeducar, juíza Eulinete Tribuzzi, e sua equipe técnica. O objetivo é oferecer oportunidade de qualificação profissional a pessoas em liberdade provisória, a fim de promover sua reinserção social. 6h11.
O desembargador Iedo Simões foi eleito ontem novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas para o biênio 2018-2020. Wellington Araújo é o vice-presidente. A eleição durante sessão do Pleno da Corte com 24 desembargadores. Iedo vai substituir o presidente do Tribunal de Justiça, Flávio Pascarelli. Para o Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador João Simões foi escolhido por aclamação para dirigir a Corte até 2020. Pascarelli fica no cargo até julho. O colegiado do Tribunal de Contas do Estado desaprovou as contas de 2010 da Secretaria de Estado de Educação, de responsabilidade à época do secretário de Educação, Gedeon Timóteo Amorim, e determinou a devolução de 3,9 milhões aos cofres públicos por multas e alcances. Entre as impropriedades encontradas na prestação de contas estão tomadas de preços irregulares com valores que totalizam R$1,5 milhão, além de 12,3 milhões em concorrências também consideradas irregulares. Com ausências como relatórios e certificados de auditorias com parecer do dirigente do órgão do controle interno, diários de obras, termos de recebimento provisório e definitivo, anotações de responsabilidades técnicas, entre outras impropriedades. O colegiado acolheu a proposta de voto do relator, auditor e substituto de conselheiro Luiz Henrique Pereira Mendes. O governador Amazonino Mendes recebeu ontem o diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil, Vitor Pica, o prefeito de Parintins, Frank P. Garcia, e os presidentes dos Bois Bombás Garantido e Caprichoso, Fábio Cardoso e Babato Pinambá, respectivamente. Na reunião, o governador, dirigente das agremiações e o executivo trataram do apoio à realização do 53º Festival Folclórico de Parintins, que acontece em junho próximo. O presidente da empresa estadual de turismo, Amazonas Tour, Orsini Oliveira Júnior, também participou da reunião. Na ocasião, a empresa Coca-Cola, que patrocina o festival há 23 anos, anunciou o apoio de R$2,5 milhões, 150% do valor para cada boi bumbá, além da divulgação do festival em todo o país, em uma ampla campanha de comunicação para atrair turistas ao município parintinense. O governo do estado também vai apoiar o festival, cujo palco do evento, o Bumbódromo, vai completar 30 anos de história neste ano. 6h13. Fiscais do Ministério do Turismo realizam nesta semana a Operação Verão Legal 2018 para fiscalizar os meios de hospedagem da capital. O objetivo é conferir se os prestadores de serviço turístico estão seguindo o que determina a lei do turismo e estão devidamente registrados no cadastro do Ministério do Turismo. Segundo a legislação, é obrigatório o registro de meio de hospedagem, agência de turismo, parque temático, acampamento turístico, organizadora de eventos, guia de turismo e transportadora turística. A fiscalização será realizada em vários pontos da cidade a partir desta quarta-feira, com apoio da empresa estatal de turismo do Amazonas, Amazonas Tour. A eleição para a reitoria da Universidade do Estado do Amazonas está mantida para o dia 11 deste mês de abril. A data foi confirmada pela instituição após decisão do desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, suspendendo a liminar que impedia a realização do processo eleitoral. A eleição havia sido suspensa na última sexta-feira por decisão tomada na segunda vara da Fazenda Pública Estadual e de crimes contra a ordem tributária. Na ocasião, o juiz Leandro Frio Olarraquian suspendeu a eleição até a elucidação da ação. Da ação ajuizada por um grupo de servidores e estudantes que questionaram a legalidade do decreto 38.704/2018. O decreto traz as normas que regem o processo eleitoral. O desembargador Flávio Pascarelli sustentou em sua decisão que a declaração provisória de invalidade de normas que gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade certamente importa em grave risco à ordem pública. Ele intimou os autores da ação a se manifestarem e, após vista do Ministério Público Estadual sobre o assunto, deve tomar nova decisão sobre a questão. Os professores da rede estadual do Amazonas voltaram a fazer manifestação na tarde de ontem no centro da cidade. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o SINTEAM-AM, aproximadamente 1.000 pessoas participaram do ato. O protesto começou às 4h. Os professores saíram do Largo de São Sebastião e passaram pelas ruas e avenidas do centro da cidade. O ato terminou por volta das 18 horas em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida. Enquanto isso, a greve continua. 6h16. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo
informe epidemiológico sobre os casos de sarampo em Manaus. Um dos dados apontados no documento é que a maioria dos casos em investigação da doença é de pacientes que moram na zona norte da capital. Conforme a secretaria, a região teve registro de 30 suspeitas de doença, o que se configura 51,75% de casos notificados. A segunda área da capital com mais notificações é a zona sul, com 13 suspeitos, ou 22,41%. Até o momento foram registradas 58 notificações da doença. Desse número já se confirmou sarampo em 4 pacientes. Com isso, são 54 casos suspeitos aqui na capital. Esses são os primeiros casos confirmados de sarampo em 18 anos no Amazonas. A intensificação da vacinação contra o sarampo em crianças já a partir de 6 meses até os 5 anos de idade em toda a cidade é uma das estratégias anunciadas ontem pela Prefeitura de Manaus para evitar o avanço da doença na capital. De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Ciência, Marinélia Ferreira, a faixa etária de rotina preconizada pelo Ministério da Saúde é de 12 meses a 49 anos. Até o momento, nós temos 58 casos notificados, né? Ou seja, são suspeitos. Desses suspeitos, um caso foi descartado, 4 foram confirmados, né, para sarampo, e o restante segue investigação. Todos esses casos que foram notificados, foi realizado o quê? A investigação e o bloqueio vacinal, ou seja, de onde essas pessoas passaram, né? As pessoas que eles tiveram contato. E também a Secretaria fez uma varredura nos primeiros casos, nos distritos da Zona Norte e bairros também da Zona Sul. Agora, o que é importante, qual é a principal modificação em relação à vacina, né? Que é a principal medida de prevenção contra o sarampo. A vacina é preconizada de 1 ano a 49 anos. Porém, como mais 50% dos nossos casos suspeitos são em crianças e principalmente menores de 1 ano, nós vamos começar a vacinar de 6 meses a 5 anos. Essa vai ser a nossa faixa etária prioritária nesse momento para quebrar a cadeia de transmissão. 6:18. O prefeito de Humaitá, Erivânio Vieira de Oliveira do PROS, e o vice-prefeito Rademacher Chaves do PSD e mais 3 vereadores do município foram presos temporariamente na manhã de ontem no âmbito da Operação Lex Taliones, deflagrada pela Polícia Federal de Rondônia. Um vereador do município, que não teve o nome divulgado pela assessoria de imprensa da Polícia Federal de Rondônia, está foragido. A ação policial tem o objetivo de coletar provas e de imputar a prisão de integrantes e efetuar a prisão de integrantes da associação criminosa que, segundo a Polícia Federal, perpetrou de forma intencional incêndio e destruição de bens móveis e imóveis do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA de Humaitá, em outubro do ano passado. Os vereadores presos temporariamente são Antônio Carlos Martins, conhecido como Totinho, do PTN, Manuel Domingos Santos, do PSB, e Aldemir Rissa Júnior, do DEM. Em nota, a Polícia Federal de Rondônia declarou que os crimes investigados, associação criminosa e dano qualificado, prevêem penas que somadas podem chegar a 6 anos de cadeia. Apesar de Humaitá fazer parte do território amazonense, a operação foi realizada pela Superintendência da Polícia Federal de Rondônia, porque o município está na jurisdição do estado vizinho em função do melhor acesso à cidade. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão durante as diligências. Os danos aos bens públicos causaram um prejuízo avaliado em R$1.101.057 para os cofres públicos federais, diz trecho da nota emitida pela Polícia Federal. De acordo com o laudo da Perícia Criminal Federal, 17 veículos, além dos prédios do IBAMA e do CMBio, foram destruídos com os incêndios. A denominação da operação faz alusão à lei do talhão, do latim lex talionis, conhecida pela máxima olho por olho, dente por dente. A lei de talhão determina que a punição infligida deve corresponder em grau e espécie à ofensa do transgressor. No caso em questão, segundo a Polícia Federal de Rondônia, os garimpeiros de Humaitá incendiaram os prédios públicos dos órgãos de fiscalização pelo fato de terem tido suas dragas e embarcações que estavam sendo utilizadas na atividade garimpeira ilegal e inutilizadas pelo IBAMA durante a Operação Ouro Fino. Participaram da operação 120 policiais federais para dar cumprimento aos 28 mandados judiciais expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Polícia. Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito. Um deles ocorrido na rua João Valério, proximidades ali da Djalma Batista. As 2 pessoas deram entrada, mas sem estarem em estado grave. Logo depois foram liberadas vítimas desse acidente ocorrido ali nas proximidades entre a João Valério e a Djalma Batista. Paulo Guerra, um acidente de proporções leves. Um homem deu entrada vítima de agressão física, acabou apanhando. As primeiras informações, ele estava embriagado e apanhou da própria esposa, que utilizou de um utensílio doméstico para agredir a vítima. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto com cara de poucos amigos e não queria falar. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa também vítima de agressão física, apanhou a golpes de pauladas. Um pedaço de cerca foi arrancado de um quintal para cacetar esse homem. Foi uma briga de família. Primos e cunhados bateram nesse homem. Antes ele já tinha feito as dele também, já havia batido na mulher, já tinha agredido os filhos. Ele estava pedindo, ele tem 29 anos de idade e acabou sendo agredido e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa foi vítima de acidente de trânsito, atropelado por moto. Aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. As primeiras informações dão conta de que esse homem estaria embriagado e atravessava a rua fazendo zigue-zague quando foi colhido por uma moto. O motoqueiro nada sofreu, entretanto o atropelado deu entrada no pronto-socorro com várias escoriações pelo corpo. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo aconteceu de novo uma briga devido a triângulo amoroso. Uma jovem de 37 anos de idade estava namorando com um rapaz. De repente apareceu outro na vida dela. Ela ficou namorando com os dois. Aí os dois se pegaram na briga, foram pro pau e acabou um dando entrada no pronto-socorro João Lúcio todo quebrado. Ele fazia bico de tanto sentir dor ao dar entrada no pronto-socorro João Lúcio. As informações dão conta de que ele apanhou, mas ele ainda quer de volta a sua amada. Ele disse que ela foi apenas seduzida. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta. Me contaram, Paulo Guerra, que ele chegou com as vísceras expostas, estava entre a vida e a morte. Ele continua internado no pronto-socorro Platão Araújo e as informações dão conta de que ele não é boa bisca. Esse presidiário já fez vários crimes, atacava senhoras, fazia arrastão e deram-lhe uma facada nele. Ele está no bico do urubu. Tá, vai, não vai. Tá mais pra lá do que pra cá. Internado no pronto-socorro Platão Araújo. O homem que desferiu a facada usando uma peixeira fugiu e até o momento não foi identificado. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, durante a noite e madrugada, várias ocorrências policiais aconteceram na cidade. Dentre elas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um arrastão estava acontecendo ontem na Avenida Getúlio Vargas, ali entre a Getúlio Vargas e Joaquim Nabuco. A polícia foi informada e rapidamente conseguiu prender os dois meliantes, os dois bandidos, os dois que estavam fazendo arrastão. Essa ocorrência foi me passada agora há pouco pelo Coronel Cavalcante, subcomandante-geral da Polícia Militar, que sempre abastece aí com informações da hora. E essa foi aí durante a noite e foi uma ação aí comandada pelo segundo-tenente Marivaldo Costa, que conseguiu prender os dois homens que estavam fazendo arrastão na área do centro da cidade.
é agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a pedra bombou. Muita gente tombou e foi deitar na pedra gelada do IML durante a noite e madrugada. De plantão no IML, na permanência ou na recepção, nosso amigo Guilherme, ele me passava o livro da capa preta e dizia: Pellegrini, a pedra bombou. Então vamos aos registros. Um acidente de trânsito ocorrido na estrada Manaus-Itacoatiara, proximidades também do município de Rio Preto da Eva. Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Uma mulher morreu nessa colisão, outras duas pessoas ficaram feridas. As duas levadas ao pronto-socorro. Um continua internado com fraturas pelo corpo, o outro com escoriações leves, já foi inclusive liberado. Um corpo já esqueletizado foi encontrado na área verde no bairro da União, perto do Buritizal. O corpo estava enterrado em uma cova rasa. Foi encontrado e posteriormente o Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local. O carro do IML, o carro Tumba, fez também o transporte do corpo até a sede do IML. 15h45, em plena luz do dia, no conjunto Viver Melhor, o Lá da Barreira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um assalto estava acontecendo em uma casa. Bandidos, eram 3, entraram na casa, bateram nas pessoas, levaram produtos eletrônicos e fugiram. Daí a polícia foi informada e os policiais da 15ª Cipom começaram a fazer o cerco ali na área da Rua Coração, ali na área da Avenida Nepal. Fizeram o cerco antes de pegar os bandidos. Apareceu ele, o justiceiro, dominado pelo espírito de Lampião. O justiceiro sacou sua arma e disparou um balaço na costa do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na área do conjunto Nova Cidade, com um balaço na costa. O pistoleiro fantasma fugiu. Ele anda todo boçalzão, com a cabeça para cima, anda todo... Há quem diga que o pistoleiro fantasma anda cheiroso. O pistoleiro fantasma, o pistoleiro com ele não tem dó. Ladrão com ele, bandido com ele, é na bala. E mais uma vez ele matou um bandido e foi embora sem ser identificado. No bairro Jorge Teixeira, por morte no bairro Jorge Teixeira, 20h32. Um homem foi assassinado na rua Alfazema, dentro do próprio carro. A polícia investiga o porquê e qual motivo e quem foi que matou esse homem que estava dentro do próprio carro na rua Alfazema, no bairro Jorge Teixeira. 20h33, Rua Mirra, bairro Jorge Teixeira. Outra morte no bairro Jorge Teixeira. O homem estava trabalhando numa oficina e borracharia, dessas de consertar moto, quando de repente apareceram 2 homens em uma moto. O que estava na garupa desceu armado. Já desceu com um objetivo: matar o homem que estava trabalhando na oficina. Ele disparou 1, 2, 3, 6 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Acidente de trânsito no bairro da Glória. Aliás, o bairro da Glória tem sido palco de muitos acidentes. No último domingo, um racha lá na área da orla do bairro da Glória. Um homem perdeu o controle do seu carro, bateu no poste, bateu na árvore e desceu a ribanceira.
Ontem à noite, um militar de 18 anos de idade colidiu seu carro com porte no bairro da Glória, ainda foi levado a um pronto-socorro, porém não resistiu e acabou morrendo. O rapaz tinha apenas 18 anos de idade, era militar, e a gente lamenta aí mais uma pessoa que perde a vida em acidente de trânsito na cidade de Manaus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! 1h da madrugada de hoje, no bairro Colônia Santo Antônio, um rapaz de 18 anos de idade foi brutalmente executado com vários tiros espalhados pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com acerto de contas. 1h da madrugada, Rua São Jorge, bairro Colônia Santo Antônio, a morte passeava de moto no local. O assassino desceu da moto, sacou a arma, disparou 1, 2, 3, 8 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Como é que escapa, diz o Hamilton agora de manhã na madrugada. Pelegrino, como é que escapa? De manhã o Hamilton fala fino e ele me dizia como é que escapa com 8 tiros e não escapou mesmo. A morte aconteceu no bairro Colônia Santo Antônio. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.640 sorteou as dezenas 04, 10, 26, 51 e 63. O prêmio está acumulado. A Time Mania concurso 1161 sorteou as dezenas 01, 33, 41, 49, 50, 55 e 71. O time do coração foi o 13 da Paraíba e o prêmio continua acumulado. A Lotomania no concurso 1852 teve 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$679.960,89. 2 apostadores, um de Manaus e outro de Blumenau, em Santa Catarina. Com 19 números, 27 apostas, cada uma leva R$8.419,56. Com 0 acerto, uma aposta ganhadora R$113.664,14. Dezenas sorteadas do concurso 1852 da Lotomania. 06, 08, 10, 26, 27, 36, 39, 44, 53, 62, 63, 68, 73, 76, 78, 84, 85, 93 96 e 98. 6h38. Esportes. Jogos de ontem amistosos entre seleções. Alemanha 0, Brasil 1. Espanha meia dúzia, Argentina 1. Inglaterra 1, Itália também 1. Colômbia 0, Austrália 0. Islândia 1, Peru 3. Rússia 1, França 3. Bélgica 4, Arábia Saudita 0. Campeonato Paulista. Palmeiras 1, Santos 2. Nos pênaltis, Palmeiras se classificou para a final, vencendo por 5-3. A Federação Paulista de Futebol confirmou na noite dessa terça-feira a primeira final do Campeonato Paulista para sábado às 16h30. O local ainda não está definido, já que depende da semifinal desta quarta-feira a ser disputado entre Corinthians e São Paulo. O vencedor do Majestoso abrirá o confronto pelo título em casa, ou seja, na Arena, caso o Timão avance, ou no Morumbi se o Tricolor se classificar. E tem mais bola rolando nesta quarta-feira. Campeonato Paulista semifinal às 21h45 jogam Corinthians e São Paulo. No Campeonato Carioca também semifinal 21h45 Flamengo e Botafogo. Semifinal também no Campeonato Gaúcho às 21h45 Grêmio e Avenida. 6h40 em Manaus.
Últimas notícias. Foram abertas nesta quarta-feira inscrições para concurso público do Exército que vai selecionar pessoas para os cursos de formação de sargentos. O edital foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. As inscrições vão até o dia 20 de abril. Os cursos são das áreas geral, aviação, música e saúde e terão duração de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020. Na área geral, aviação são 910 vagas para homens e 100 para mulheres. Já os números para as áreas de música e de saúde são 30 e 60 respectivamente. Para se candidatar é preciso ser brasileiro e ter concluído o ensino médio até o encerramento do concurso de admissão. Para as vagas na área geral aviação é necessário ter entre 17 e 24 anos. Para música e saúde a idade máxima sobe para 26 anos. Na área de música os candidatos precisam comprovar habilidade específica. Na área de saúde é necessário ter concluído o curso técnico em enfermagem até a data de apresentação e possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem. Os candidatos precisam preencher a ficha de inscrição que estará disponível no site da Escola de Sargentos das Armas e também é possível pedir por telefone que a ESA envie a ficha pelo correio. O Ministério Público Estadual entrou com ação de improbidade administrativa na 10ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra Sérgio Cabral, ex-governador, 5 empresários de ônibus e a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros. No pedido que ainda será analisado pela Justiça, o promotor Alberto Camargo pede a indisponibilidade dos bens dos acusados, além do ressarcimento aos cofres públicos de no mínimo 72 milhões. 2 ônibus que participavam da caravana de Lula no Paraná foram atingidos por tiros na tarde de ontem, segundo o Partido dos Trabalhadores. Ninguém ficou ferido. Os ônibus seguiam de Quedas de Iguaçu, no oeste do estado, para Laranjeiras do Sul, na região central, quando os tiros foram disparados, ainda segundo o partido. No momento dos disparos, Lula estava dentro da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou ontem uma denúncia contra o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e o empresário Jorge Gerdau por suposta prática de corrupção e lavagem de dinheiro. O senador sempre negou as acusações. Os dois foram acusados em agosto de 2017 pela Procuradoria-Geral da República, dentro da Operação Zelotes, que apurava inicialmente fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Tribunal de Recursos da Receita Federal. O Supremo Tribunal Federal mandou nesta terça-feira soltar o deputado estadual Jorge Pitiano, do MDB do Rio de Janeiro, permitindo que ele fique em prisão domiciliar. Preso desde novembro por supostamente receber propina para atender interesses de empresários na Assembleia Legislativa do Rio, Pitiani alegou agravamento de seu quadro de saúde na prisão. De acordo com nota divulgada pela defesa, o estado de saúde do deputado reclama manutenção de vigilância constante para controle de possíveis infecções e complicações metabólicas. O líder do PPS na Câmara dos Deputados, Alex Manente, de São Paulo, protocolou ontem uma proposta para que a Constituição autorize a prisão após condenação na segunda instância da Justiça. Atualmente, o artigo 5º da Constituição define que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, quando não couber recurso a nenhuma instância judicial. Segundo a assessoria do PPS, a PEC recebeu o apoio de 190 deputados. O número mínimo exigido era de 171. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou ontem uma denúncia contra o senador Romero Jucá e o empresário Jorge Gerdau por suposta prática de corrupção e lavagem de dinheiro. Relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, disse que a família dele tem recebido ameaças e que está preocupado com isto. Ponto de ter pedido providências à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e à Polícia Federal. O ministro não especificou de quem ou de onde vêm as ameaças, nem as relacionou a nenhum fato concreto. Em Brasília, deputados federais cobraram investigação. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal tem equipes à disposição do STF para investigar as ameaças inaceitáveis a Fachin. Em nota, Carmen Lúcia afirmou que já autorizou o aumento do número de seguranças para a escolta permanente do ministro, o que foi confirmado por Fachin em entrevista ontem à Globo. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, liberou ontem para julgamento a ação que discute restrição ao foro privilegiado na corte. O foro foi por prerrogativa de função. O chamado foro privilegiado é o direito que tem, entre outras autoridades, presidentes, ministros, senadores e deputados federais de serem julgados somente pelo Supremo. Ainda não há data para o julgamento, que depende de decisão da presidente Carmen Lúcia para entrar na pauta do plenário. 6 horas 47 minutos em Manaus. O que é notícia no mundo nesse início
início de manhã. A China e a Coreia do Norte confirmaram nesta terça-feira a visita surpresa de Kim Jong-un a Pequim. A visita ocorreu entre o último domingo e esta quarta-feira e divulgou a agência de notícias chinesa Xinhua. Nela, o líder norte-coreano se disse disposto a celebrar uma cúpula com os Estados Unidos e discutir a eliminação das armas nucleares da Península Coreana. Também convidou o presidente chinês Xi Jinping para visitar a Coreia do Norte. O convite foi aceito, segundo a agência norte-coreana KCNA. O governo da Coreia do Sul avaliou nesta quarta-feira positivamente a viagem do líder norte-coreano Kim Jong-un para a China, considerando que a melhoria de laços entre os dois países vizinhos contribui para o atual clima de aproximação e desnuclearização do regime. 2 jornalistas e um motorista do jornal El Comércio de Quito, Equador, foram sequestrados na fronteira com a Colômbia em meio às operações desenvolvidas nos dois países contra rebeldes dissidentes colombianos envolvidos no narcotráfico. O sequestro da equipe jornalística eleva ainda mais atenção na área fronteiriça após a ofensiva lançada por guerrilheiros que se distanciaram do processo de paz com já dissolvidas FARC. Isso aconteceu de manhã na área de Matage, Cantão, São Lourenço, província de Esmeraldas, informou o ministro do Interior César Navas. A equipe é composta por um redator, um repórter gráfico e o motorista do veículo, embora as autoridades mantenham as identidades em segredo. El Comércio, por sua vez, também falou com cautela do sequestro, o primeiro a atingir a imprensa equatoriana nas últimas 3 décadas. E de volta ao Brasil, onde o Ministério do Turismo lançou nesta terça-feira o Plano Nacional do Turismo, que elenca um conjunto de medidas para o setor nos próximos 4 anos. Entre os objetivos a serem alcançados até 2020 está a criação de 2 milhões de postos de trabalho no segmento, que somente no ano passado foi responsável por 8,5% do produto interno bruto, com aporte de 152,2 bilhões de dólares na economia brasileira. O governo também pretende triplicar a receita do turismo no período e quase dobrar o número de pessoas que viajam dentro do país e o de estrangeiros que visitam o Brasil. A Polícia Federal está realizando nesse instante mais uma ação e os professores são alvo de mandados de prisão por fraude em concursos no Distrito Federal. O Ministério Público Federal em São Paulo está apurando a conduta das companhias aéreas diante de atos obscenos e crimes sexuais durante os voos. A investigação foi motivada por denúncia feita por uma mulher em uma rede social. Segundo o Ministério Público Federal, no dia 11 deste mês, em um voo da empresa Avianca entre os aeroportos Tancredo Neves, em Cofins, e Cumbica, em Guarulhos, a passageira filmou um homem que, sentado próximo a ela, se masturbava com as mãos por cima das calças. Conforme apurado até o momento pelo Ministério Público Federal, após serem informados do fato, os comissários de bordo da empresa apenas sugeriram que a passageira mudasse de lugar e não reportaram o caso à Polícia Federal para que fossem tomadas providências. Houve omissão e conduta inadequada da tripulação e da companhia aérea ao deixar de dar o devido encaminhamento ao ocorrido a imediata comunicação à Polícia Federal de agressão ou violação sofrida por passageiro do interior da aeronave, especialmente em uma situação de flagrância, diz o Ministério Público Federal em nota. Para as procuradoras responsáveis pelo procedimento, Ana Carolina Previtali Nascimento, Ana Letícia Absai e Priscila Schreiner, o fato noticiário demonstra o despreparo da Avianca e possivelmente de outras empresas para lidar com estes casos, o que é inadmissível. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Paquim, relator da Lava Jato, diz que família recebeu ameaças. A Folha de São Paulo. Em derrota para Dória, a Câmara de São Paulo congela a reforma da Previdência. O Estado de São Paulo. Toffoli lidera processo sobre o foro privilegiado para julgamento. Planalto Central, Correio Brasiliense. STJ nega análise de habeas corpus de padre e bispo presos em Formosa. Valor Econômico. MDB confirma a filiação de Meireles no dia 3 de abril. Estado de Minas. Minas tem segundo preço mais alto da gasolina entre os estados do Sudeste. Jornal do Comércio no Recife. Integrante de quadrilha de estelionatários são presos em Paulista e região metropolitana do Recife. Fortaleza Diário do Nordeste. Venda de combustíveis é serviço essencial e postos devem funcionar nos feriados, diz Ministério Público Federal. Porto Alegre, 0 hora. Homem que amputou as mãos da ex-companheira com facão é condenado a 17 anos de prisão. Brasil Econômico. Depois de superávit e recorde em janeiro, o governo central tem déficit em fevereiro. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Amazonas na liderança da recuperação
Operação no Varejo. A crítica. Sinal de alerta. Manaus tem 53 casos suspeitos de sarampo. Em tempo. Operação Distrito. Prefeitura e Suframa fecham pacote de obras. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.